com essa mesma fome. Vocês ainda estão felizes? Muito bom estar aqui mais uma vez. Meu coração está muito feliz de estar aqui mais uma vez e poder compartilhar aquilo que o Senhor tem feito, compartilhar aquilo que o Senhor está fazendo. Nesses últimos dias, Deus tem nos levado em alguns lugares e a palavra que Ele tem falado conosco é: vocês precisam ter a convicção que João tinha quando dizia que era o discípulo amado. Sabe, João, ele tinha uma convicção dentro dele que muitos julgavam como soberba ou como orgulho ou como ego inflado. Não, mas a Bíblia, ela é uma verdade, amém? Então, se Deus permitiu que João escrevesse que ele era o discípulo amado, é porque isso é uma verdade. Só que nós confundimos fé e convicção com soberba ou ego, sabe? Sabe aquele irmão que você olha para ele todos os dias e ele sempre está feliz? Todas as vezes que você pergunta como ele está, ele fala: estou bem demais, melhor do que eu mereço. Sabe, esse irmão, ele tem uma convicção dentro dele de que não importa o que aconteça, ele é bem-aventurado. Sabe, e aí no início desse ano, o Senhor, como sempre, nós buscamos sempre uma palavra para caminhar em cima dela durante o ano, e o Senhor nos deu essa palavra. O Senhor falou: Bruno, esse é um ano onde vocês vão precisar ter a convicção que João tinha, de que ele era amado por mim, e de que vocês são amados por mim. Amém? Se você abrir a sua Bíblia aí no livro de Daniel, capítulo 1. Daniel vai escrever um dos textos que eu mais amo, que mais me tocam e mais me desafiam. Está escrito assim, Daniel capítulo 1, verso 1: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhes entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Esses levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. E aí continua no 5: determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias, da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam 2 filhos de Judá, Daniel. Se achavam 2 filhos de Judá, não 2, 2. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Sabe, esse texto foi o primeiro texto que o Senhor falou comigo quando eu comecei na caminhada, quando eu comecei a ler as Escrituras e buscar o Senhor. Esse foi o primeiro texto que Deus me deu, a primeira revelação que o Senhor me deu, sabe?
Antes disso, quando eu ia pregar alguma coisa, quando eu ia compartilhar algo em uma célula ou em alguma oportunidade, era sempre a palavra que eu tinha escutado de alguém falar. Só que a partir do dia que o Senhor me deu isso aqui, que Ele falou comigo acerca desse texto, tudo começou a mudar. E a história é legal que a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor chega lá e aí Deus os entrega. Eles não foram sequestrados, eles não foram tomados à força para a Babilônia, não. A Bíblia diz que o Senhor lhes entregou nas mãos. Se você ler o versículo 2, está escrito: o Senhor lhes entregou. E aí a história continua correndo, e aí nós chegamos aqui aonde é o famoso jejum de Daniel, onde Daniel decide não se contaminar com o manjar do rei, com as suas iguarias e tal. E aí a história vai correndo e nós chegamos na fornalha, onde o rei Nabucodonosor ele manda levantar uma estátua, e manda chamar todas as pessoas importantes, e que quando tocasse toda sorte de música era para que todos se prostrassem. E aí Ananias, Azarias e Misael, mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles permanecem de pé. Eles não se prostram diante da imagem do rei. E aí eles são jogados da fornalha, e Deus vai e os livra da fornalha. Quando o rei olhou para dentro da fornalha, que ele tinha jogado 3, ele começou a ver 4 pessoas lá. E aí o rei chama eles para fora, eles vêm andando e tal, e aí a história continua correndo. E aí nós chegamos na história onde Daniel foi jogado na cova dos leões, porque armaram para ele. Sabe, os homens estavam procurando algum defeito em Daniel, procurando alguma coisa para que Daniel fosse tirado da posição, e a única coisa que eles encontraram foi que Daniel era fiel a Deus. E aí eles atacaram a fidelidade de Daniel. Eles, sabe, seduziram o rei, induziram ao rei a lançar um decreto onde ninguém poderia adorar nenhum Deus, a ninguém, a não ser ao rei, aos deuses do rei. Aí Daniel vai para o seu quartinho de oração, abre a janela virada para Jerusalém e continua orando 3 vezes ao dia. E aí ele é pego no flagra e jogado na cova dos leões. E aí mais uma vez Deus o livra lá na cova dos leões. Sabe o mais legal e o que mais me deixa encabulado e pensativo sobre esses homens é que esses homens eles eram homens caídos ainda. Eles eram homens separados de Deus. Eram homens pecadores ainda, eram homens que viviam, sabe, escravos do pecado, porque Cristo ainda não tinha vindo e morrido por causa deles. E mesmo sendo separados de Deus, mesmo Deus sendo Deus de longe, o Deus do alto, eles permanecem fiéis a Deus. E eu comecei a refletir sobre isso. Eu falei, como que homens que não são, sabe, cheios do Espírito Santo de Deus, como que homens que o Espírito não habita dentro, como que homens que são separados de Deus, como que homens que não são filhos de Deus conseguem ser fiéis mais do que nós que somos filhos, mais do que nós que temos o Espírito dentro. Eu fiquei pensativo sobre isso, falei, não tem como assim, homens caídos, filhos da ira ainda, que o diabo tinha poder sobre eles, como que esses homens conseguiam ser mais fiéis do que nós somos hoje ao Senhor? Eu falei, mano, eu preciso fazer alguma coisa, porque Cristo ainda não tinha morrido por causa deles, e mesmo assim eles andavam por aí dando a vida por causa de Cristo.
Jesus ainda não tinha vindo, e mesmo assim homens andavam por aí dando a vida por Ele, dando a vida pelo nome. Vocês conseguem entender? E aí, em um mundo, em um tempo, em uma época, mano, onde a cultura tem nos corrompido, nós olhamos para a Bíblia e nós vemos qual o efeito tem nos homens de Deus, a cultura do céu. Esses homens passaram alguns anos aprendendo a cultura e a língua da Babilônia, e mesmo assim não se corromperam com essa cultura. Eles praticavam a cultura de Jerusalém, a cultura da tribo deles, a tribo de Judá. Então, no começo do livro, quando Daniel jejua, Ananias, Azarias e Misael também fazem esse propósito. Então, eu creio que assim como Daniel orava, esses homens também oravam e buscavam a Deus. Eles compactuavam da mesma cultura, sabe? Então, quando nós estamos com os olhos fixos na cultura do alto, estamos cheios da cultura do alto, não importa quão forte seja a cultura que nós estamos inseridos na terra, nós não seremos corrompidos. Aleluia! E nós ainda estamos falando de homens que eram separados de Deus. Sabe, eu não sei se vocês conseguem entender isso, cara. Mas é muito frustrante quando nós olhamos para o Antigo Testamento, para a Antiga Aliança. Nós vemos homens que o Espírito vinha só sobre eles, fazendo obras maiores do que nós conseguimos fazer hoje, com o Espírito habitando em nós. Sabe, esses homens, ninguém disse que eles fariam obras enormes, mas existe alguém que falou sobre nós. Quem que falou que nós faríamos obras maiores do que Ele? O próprio Cristo. Então, nós precisamos entender e começar a caminhar por aí como filhos de Deus, como filhos de Deus, como herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Sabe, se nós olharmos para a vida de Paulo, Paulo perseguia e matava, achando que estava fazendo certo. Só que um dia Paulo tem um encontro com Jesus, e ele está passando em um caminho lá em Damasco, e aí uma luz brilha, e ele escuta uma voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E aí ele cai por terra ali, e a vida dele nunca mais é a mesma. E agora Paulo, que perseguia, começa a morrer por causa do Evangelho. Por quê? Porque agora ele entendeu. Ele entendeu que ele precisava ser guiado pelo Espírito. E que quando nós somos guiados pelo Espírito, nós conseguimos andar como filhos de Deus nessa terra. Porque nós temos o direito. Quantos aqui queriam ser filhos do Silvio Santos? Irmão, vai falar que você não queria ter o dinheiro do Silvio Santos, irmão. É sério que você não queria nascer na família do Silvio Santos? Milionário, ser filho do Neymar, milionário, sabe? Agora, de que adianta nós sermos filhos do Silvio Santos se nós não sabemos que somos? Se nós não andamos como deveríamos andar, nós não usufruímos daquilo que nós tínhamos para usufruir, de nada adiantaria. Sabe, então nós sabemos, nós lemos, nós somos ensinados que nós deveríamos andar como filhos de Deus, mas nós não cremos muito nisso, sabe? Nós queremos realizar os nossos próprios sonhos, os nossos próprios desejos, os sonhos e os desejos dos nossos pais terrenos. E aí nós chegamos no final da nossa vida, conquistamos tudo que nós almejamos e ainda falta algo, que é o motivo pelo qual nós nascemos. E
qual é o motivo pelo qual nós nascemos? Relacionamento com o Pai. Nós não nascemos para cantar canções, nós não nascemos para pregar a palavra, nós não nascemos para ser empresários, nós não nascemos para ser pastores, não. Nós nascemos para nos relacionar com Deus. Para isso que Adão foi criado. Adão foi criado para relacionamento. E aí, por um deslize no jardim, nós somos separados desse relacionamento. Nós somos removidos da família de Deus. E aí Deus manda Jesus para morrer por nós, para que nós fôssemos devolvidos à família de Deus, para que nós novamente tivéssemos o direito de ser chamados filhos, para que o relacionamento fosse restabelecido. Só que muitas vezes nós não cremos nisso, sabe? Irmão, eu não sei qual é o seu sonho, eu não sei o que você almeja, mas de uma coisa eu tenho certeza: você só vai conseguir concluir com sucesso se você fizer sendo guiado pelo Espírito. Porque se alguém te diz que ter muito dinheiro é ter sucesso, mentira. O que seria o melhor dessa terra? Ser milionário? O que seria o melhor dessa terra? Porque se nós andarmos como filhos de Deus, nós vamos usufruir do melhor dessa terra. Mas o que seria esse melhor da terra? Esse melhor da terra nada mais é do que aquilo que Deus quer para nós. Porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. E os planos dele para nós são planos de paz, sabe? Então tudo que é contrário a Deus não presta. Então se nós deixamos os sonhos dele de lado, a vontade dele de lado, e seguimos a nossa própria vontade, nós, infelizmente, irmão, nós estamos contra Deus. Sabe, nessa noite eu vim aqui, sabe, eu tô bem cansado. Eu vim de uma viagem de 4 dias, onde eu ministrei algumas igrejas, e aí eu viajei quinta, eu ministrei quinta em uma igreja, sexta e sábado em outra, domingo em outra. E aí segunda-feira eu estava lá na minha igreja, estava rolando uma conferência com o pastor Highlander. E aí ontem nós fomos em uma vigília e hoje nós estamos aqui. Sabe, nós não estamos muito preocupados com as ofertas que nós ganhamos. Nós não estamos muito preocupados se nós vamos ter muitos vídeos para postar no Instagram, se nós vamos ter muito engajamento, ou se nós vamos viajar muito de avião. O que nós estamos preocupados é se nós realmente estamos cumprindo aquilo que Deus nos chamou para cumprir. Então por isso que nós estamos aqui, mesmo cansados, mesmo sem voz, mesmo com muito sono, mesmo tendo que vir de moto lá de Vitória para cá. Mas o desejo do nosso coração é cumprir aquilo que Deus nos chamou. Sabe, então nessa noite o Senhor, Ele quer devolver para nós essa convicção, essa certeza que você teve um dia, quando você decidiu aceitá-lo, quando você levantou a sua mão e aceitou a Jesus. Quando você decidiu descer as águas, sabe? Essa é a convicção que o Senhor quer gerar em nós hoje. Para que nós consigamos andar com Ele e cumprir aquilo que Ele deseja para nós. Amém? E aí, se você abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 3, na verdade.
Mateus capítulo 4, verso 18. Antes disso, Jesus tinha descoberto que Jesus tinha ido para o deserto. O Espírito leva Jesus ao deserto. E aí, quando Jesus sai do deserto, Jesus descobre que João Batista tinha sido preso. E aí ele percebe que chegou a hora de começar a pregar o Evangelho. E aí Jesus começa a pregar. Ele vai e prega em alguns lugares. E aí nós chegamos aqui no capítulo 18, que ele chama alguns discípulos, os seus primeiros discípulos. Está escrito assim: caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu os farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e o seu pai, o seguiram. Aí agora nós vemos um outro cenário, irmão. Agora nós vemos o próprio Cristo passando na praia e chamando alguns discípulos para caminhar com ele. Agora, esses homens que eram meros pescadores, agora eles são os primeiros discípulos a caminharem com Cristo. Então, eles tiveram o privilégio de dormir com Jesus, de comer com Jesus, de aprender de Jesus, de presenciar as curas, os milagres. E depois que Jesus foi morto, crucificado, ressuscitou e foi levado aos céus, eles tiveram o privilégio de dar continuidade ao ministério de Cristo. Sabe, o mais legal é que a partir do momento que eles saem do barco, eles seguem a Jesus, eles começam a praticar tudo aquilo que Jesus falava com eles. Eles eram guiados pelo Cristo em todo o tempo. E aí um dia eles estavam em um barco, Jesus tinha ficado para trás para orar, e aí Jesus vem sobre as águas andando, e eles olham e eles falam assim: ei, será que é um fantasma? E aí Jesus: não, eu não sou um fantasma. E aí Pedro diz: se é o Senhor, diga que eu vá então. E aí Jesus chama Pedro, e aí Pedro vai sobre as águas, e aí Pedro começa a afundar. Só que Pedro não afunda, irmão. Ele começa a afundar. E aí Jesus o toma pela mão, e eles voltam para o barco. Sabe, quando Jesus passa na praia e ele chama os primeiros discípulos, estava de dia, tinha onde pisar, mais pessoas estavam indo. Mas agora Jesus está vindo sobre as águas. Sabe? E aí Pedro, que era o inconsequente, o pra frente, diz: se é o Senhor, diga que eu vá ir. Jesus manda ele ir, ele vai. E aí ele começa a afundar, mas Jesus o toma pela mão, e eles voltam para o barco andando sobre as águas. E aí eu fiquei pensando: mas João não era um discípulo amado? Por que João não foi sobre as águas? Ele era o mais amado, ele era, sabe, aquele que Jesus amava. Só que o Espírito disse: mas não adianta você só ser amado e dizer que ama se você não seguir a voz. De que adianta nós sermos amados e dizer que amamos a Jesus e amamos ao Espírito se nós não obedecemos a voz? Sabe, irmão, Pedro provou de algo que nenhum outro provou, que foi andar sobre as águas. Não só andar sobre as águas, mas andar sobre as águas com o próprio Cristo.
tenha tomado pela mão. E aí novamente eles estavam em um barco, e aí uma tempestade começa, e o que eles fazem? Eles vão lá e acordam Jesus. E aí eu fiquei pensativo de novo, falei, mas eles eram pescadores, amém? Então, como pescadores, eles viviam no mar, e no mar tem tempestade. Então eles sabiam muito bem como se comportar em uma tempestade. E eu fiquei pensativo sobre isso. Eu falei, mas como assim? Só que agora o que importava não era o que eles tinham aprendido com os pais, mas era o método que eles tinham aprendido com Cristo. E por isso eles o acordam. E por isso Jesus briga com eles e os repreende. Ah, homens de pouca fé. Porque eles já estavam aprendendo o método. Então naquele momento Jesus queria que eles tivessem repreendido o vento, repreendido o mar. Só que eles não tiveram fé o suficiente. E aí acordam Jesus, e aí Jesus acalma todas as coisas, porque agora o método que eu aprendi, o método que eu achava que sabia, já não importa mais, porque agora o método é o método de Cristo, é o método do Espírito. Então, irmão, eu não sei o que você aprendeu, eu não sei o que você acha que sabe, mas eu sei o que você precisa praticar, aquilo que o Espírito está dizendo para nós. O que o Espírito está dizendo para nós esses dias? O que o Espírito está nos direcionando? Para onde o Espírito está nos guiando? Será que o Espírito está nos guiando para que nós venhamos abrir uma empresa e financiar o reino? Ou será que o Espírito está nos guiando para que nós venhamos abrir mão de todas as coisas e cuidar de gente? Será que o Espírito está nos guiando para que nós venhamos viajar para outras nações, fazer missões? O que o Espírito está nos guiando nesses dias, irmão? O que o Espírito está te guiando nesses dias? Essa noite você vai com essa pergunta para sua casa, irmão. Senhor, para onde o Senhor está me guiando? Para onde eu estou indo? Será que o caminho que eu estou trilhando é realmente o caminho que o Senhor quer para mim? Será que as coisas estão dando certo pela força do meu braço, ou porque realmente o Senhor está me abençoando? Sabe, como eu disse no início, no Antigo Testamento, homens que eram separados de Deus, irmão, homens caídos, eram fiéis e obedeciam a Deus, e não se prostravam diante das imagens, porque ouviam a Deus. E aí um dia, o povo estava no deserto, Moisés, quantos aqui sabem que Moisés era livre? Que Moisés não era escravo, junto com o povo. Moisés era livre, irmão. A mãe dele botou ele num cestinho lá, ele desceu o rio. A filha de Faraó pegou ele lá e adotou ele, e agora ele fazia parte da família. Moisés era livre, mas um dia Moisés viu uma sarça ardendo, não se consumindo, e dela saiu uma voz dizendo para que ele libertasse o povo. E aí Moisés se coloca na posição. E aí um dia Moisés sobe para orar, e o povo que ficou no deserto viu que Moisés estava demorando, achou que Moisés tinha morrido, e aí eles pegam e fazem um bezerro de ouro para adorar. Por que que no livro de Daniel, quando levantaram uma imagem, eles não se prostraram? E que aqui agora, em Êxodo
povo faz um bezerro para se prostrar. Porque no livro de Daniel existiam homens que praticavam uma cultura que aprenderam, cara, que era ouvir a Deus. E aqui no deserto, o único que ouvia a Deus era Moisés. O povo não queria ouvir a Deus, o povo tinha medo de Deus. Então o povo falava: não, Moisés, vai você. Só porque o monte tremia quando Deus vinha. Só porque tinha som de trovões e relâmpagos. E o monte fumegava assim, tipo um vulcão, sabe? O povo ficava com medo e mandava Moisés ir. Então o povo agora não escuta a Deus, escuta Moisés. Sabe, eu acredito que por isso que o povo não conseguiu vencer, não conseguiu alcançar. Porque nós precisamos ouvir a Deus, irmão. Por mais que o nosso pastor venha aqui e pregue todas as verdades do mundo, se nós não ouvirmos a Deus, nós vamos errar e vamos colocar a culpa no pastor, porque o pastor falou. Só que nem tudo que ele fala aqui é para todo mundo que está aqui. Ou não é no tempo, não é no tempo que você acha que é, sabe? Quando seu pastor subir aqui, irmão, para pregar, a única coisa que você precisa fazer, além de receber o que ele está pregando e aprender com ele, é discernir o tempo e a hora de fazer aquilo que ele está dizendo. E isso nós fazemos ouvindo a Deus, ouvindo o Espírito. Porque senão, nós vamos ouvir o que ele está dizendo para nós. E se nós fizermos no tempo errado, sabe, nós vamos colocar a culpa nele, dizendo que ele que disse para fazer. Sim, ele disse para fazer e era para fazer, mas não na hora que você quer fazer, sabe? Por muitos momentos nós temos feito que nem o povo. Nós temos deixado o nosso pastor subir aqui como Moisés. Sabe, o nosso pastor busca a Deus, o nosso pastor ora ao Senhor, jejua, sabe, gasta tempo, gasta a vida dele. Às vezes deixa de estar com os filhos, com a esposa, para buscar a Deus, para subir aqui, para poder compartilhar com a gente aquilo que o Senhor está fazendo. E o que nós fazemos? Construímos um bezerro de ouro para adorar, porque o que ele diz está demorando demais para acontecer. Então nós paramos de crer, sabe? Sabe, irmão, eu não posso aceitar de jeito algum. Isso não é soberba, isso não é orgulho, não. Eu não posso aceitar, você não pode aceitar de jeito nenhum. Sabe? Homens caídos, homens separados de Deus, serem mais fiéis do que nós, irmão, que somos filhos de Deus. Jesus morreu para que nós fôssemos devolvidos. Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho, que outrora era único e agora se faz o primeiro, para que nós viéssemos após Ele. Sabe, vocês que querem vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Sabe, nós até negamos a nós mesmos, nós até tomamos a nossa cruz, mas quando chega na hora de ser crucificado com Cristo, nós corremos. É por isso que você volta de novo no início, por isso que você erra na mesma coisa, por isso que você não consegue avançar, porque você até se nega, até toma cruz, mas na hora de morrer para as suas vontades, sabe, para as suas próprias convicções, você fala: não precisa mais. Esse negócio de morrer passou, está passado. Tudo que
Deus morreu, Jesus morreu por mim, para que eu não precisasse mais sofrer. Ei, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus foi bem claro dizendo: ei, bem-aventurados são vocês, tá? Que choram, porque vocês serão consolados. E aí no final ele diz: bem-aventurados são vocês que são perseguidos por causa do meu nome. Sabe? Bem-aventurados são vocês que abrem mão da própria vida para viver a vida de Cristo. Bem-aventurados são vocês, irmão, que abrem mão dos próprios sonhos para viver os sonhos de Deus. Bem-aventurados são vocês que ainda se casam na presença de Jesus. Bem-aventurados são vocês que ainda têm filhos e os cria na presença de Jesus, ensinando o caminho. Bem-aventurados são vocês que gastam a vida na obra de Deus. Bem-aventurados nós somos. Em tudo nós somos bem-aventurados. E aí, Jesus é crucificado, nós somos regenerados e devolvidos à família de Deus. Só que agora ainda falta algo, ainda falta o Espírito vivo. E aí lá em Atos 2, como nós conhecemos, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E aí veio um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa. E aí eles começaram a falar línguas repartidas como de fogo e cheirava. E aí as pessoas começaram a dizer: não, eles estão bêbados, é essa hora da manhã. Não. E aí Pedro se levanta e explica o que estava acontecendo. Sabe, irmão, as pessoas vão falar muitas coisas sobre nós. As pessoas vão falar sobre muitas coisas, sobre aquilo que nós estamos fazendo. Sabe, as pessoas não vão crer naquilo que nós estamos crendo. As pessoas não vão ver o que nós estamos vendo. Algumas pessoas não vão viver aquilo que nós estamos vivendo. Mas sabe o que nós precisamos fazer? Prosseguir para o alvo, que é Cristo. Pedro não precisava explicar. Não precisava. Mas ele explicou, irmão. Ei, não é bem assim. Mas João não era o amado. Então por que Pedro recebe a chave? Pedro é o primeiro que vem e prega, e 3.000 se convertem, e depois 5.000 se convertem. Mas João não era o amado, irmão. E por que Pedro passa e a sombra dele cura? Ei, não temos nem ouro nem prata. Oh, levanta e anda. Tudo que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E João era amado. E aí nós entendemos que não basta só vir aqui, sentar nessa cadeira e ser amado por Deus. Nós precisamos ser batizados com a ousadia, irmão. A ousadia que Pedro tinha, onde, numa escuridão, onde não tinha onde pisar, ele sai do barco e fala: ei, se o Senhor me chamou, eu vou. Eu posso até começar a afundar, mas eu sei que o Senhor vai me tomar pela mão e nós vamos chegar juntos. E a única coisa que nós precisamos fazer, irmão, é ouvir a voz do Espírito Santo, ser guiados pelo Espírito, como os discípulos eram guiados por Cristo. Sabe, irmão, não deixe que a cultura desses dias te corrompa, irmão.
Sabe, nós temos olhado para o cenário e nós temos visto tanta coisa. Sabe, eu acho que às vezes nós precisamos voltar realmente para os dias antigos, sabe, onde os nossos pais nos forçavam a orar, onde os nossos pais nos forçavam a ir à igreja, mas em tudo nós éramos cheios do Espírito Santo. Sabe o tempo onde as irmãs só podiam andar de saia, mas o demônio não podia ver ela que corria? Aleluia. Sabe o tempo onde os irmãos só podiam andar de calça comprida, mas passavam uma semana no monte, e tudo Deus comunicava com eles? Eu acho que a gente está precisando voltar a esse tempo, irmão. Sabe, onde as irmãs faziam torres e torres de oração, porque nós não estamos sabendo lidar com a liberdade, com ser livres. Eu acho que a gente está precisando ouvir um pouco de não pode fazer, não faz, porque hoje nós somos livres, nós temos a liberdade de escolher. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E eu não estou falando de pecado, irmão. Pecado é pecado. Eu estou falando de coisas que não são lícitas, mas não nos convém. Eu estou falando de lugares, estou falando de amizades, estou falando de relacionamentos, estou falando de roupas. Mas é isso mesmo, irmão. Tem coisas que não te convém usar, não te convém fazer, não te convém assistir, não te convém ouvir. Sabe? Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Para quê? Para quê? Para que Deus deu o seu único filho? Para que todos. Jesus passa na praia e chama os discípulos para serem pescadores de... Então, a partir de hoje, nós vamos ser guiados pelo Espírito e nos comportar como filhos de Deus, para que todos sejam alcançados pelo Senhor, para que os outros sejam tocados pela glória, para que os outros alcancem a presença. Porque quando nós vamos para as Escrituras, nós vemos que nenhum deles faziam para a glória própria, mas para a glória de Deus. E fazendo para a glória de Deus, as pessoas eram alcançadas. Sabe, os discípulos foram chamados para que nós fôssemos alcançados. Os discípulos foram chamados e aprenderam e comeram e dormiram e deram continuidade à obra de Cristo, para que nós fôssemos alcançados, para que o Evangelho chegasse até nós. Então o que nós precisamos fazer é ser guiados pelo Espírito, porque outras pessoas precisam ser alcançadas. Sabe? Porque as pessoas que estão sentadas aí hoje, amanhã precisam estar aqui em cima, para que as cadeiras estejam livres, para que os que estão lá fora venham e sentem aí. Agora, se nós ficarmos aí sentados nessas cadeiras, ocupando o lugar, os que estão lá fora nunca virão aqui e sentarão aí, porque nós estamos, sabe, ocupando o lugar deles.
Deus não me chamou para ter um microfone. Amém, irmão? Deus não te chamou para ter um microfone. Mas quando eu falo para você estar aqui em cima, é para você ser um ministro do Senhor, nem que seja lavando um banheiro, nem que seja arrumando as cadeiras, nem que seja varrendo o chão, porque isso alguém precisa fazer, e esse não é menor. Talvez esse seja maior do que eu que estou aqui, sabe? E o mais legal disso tudo, sabe, o que mais nos alegra nisso tudo é que Deus conta com a gente. Um Deus que é soberano, onipotente, onipresente. Um Deus que tem um nome sobre tudo e todos, e que pode fazer todas as coisas. Ele conta comigo e com você, irmão, para que outras pessoas sejam tocadas. E o que nós precisamos fazer? Ser guiados pelo Espírito. Será que você está disposto a ser guiado pelo Espírito? Sabe, se nessa noite você está disposto a se expor à presença, a se expor à glória de Deus, para ser guiados pelo Espírito e ocupar esse lugar de filho, eu queria que você se colocasse em pé no seu lugar, irmão, para que nós pudéssemos orar juntos. Sabe, eu não vou colocar a mão na sua cabeça e nem vou te chamar para vir aqui na frente. Eu só queria que você, sabe, se derramasse agora na presença de Jesus. Sabe, derrama o seu coração diante do Cristo. Ei, Senhor, eis-nos aqui. Eis-nos aqui disponíveis e expostos à sua vontade. Envia-nos a nós. Nós queremos ser guiados pelo seu Espírito, Senhor. Que nessa noite nós sejamos tocados e arrancados da nossa velha vida. Será que você consegue erguer a sua voz, meu irmão, em oração? Vamos lá, vamos lá. Erga a sua voz em oração nesse momento. Erga a sua voz em oração. Se exponha à presença. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez, como na primeira vez. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, vamos lá. Quem já pisou no Santo dos Santos, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus.
Vamos lá, diga glória, glória. E glória, e glória. Quem já pisou no Santo dos Santos? Vamos lá. Vamos. Quem já pisou Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver e onde estiver, chamar pela glória, a glória de Deus. Continua solando um pouquinho. A Bíblia diz que quando Caim matou Abel, ele foi expulso. Deus disse que ele seria vagabundo e perdido na terra. E assim ele foi. A Bíblia diz que ele andou montando, desmontando as suas tendas e barracas em vários lugares. Um homem perdido, sem paradeiro, mas sobre ele estava a autoridade que Deus havia dado de construir regiões habitadas, cidades. A engenharia da cidade estava sobre Caim. Mas mesmo tendo matado teu irmão, sido expulso pelo próprio Deus, a Bíblia diz que a porta do Éden era do lado oriental. A porta do Éden era do lado oriental. Caim foi expulso pelo próprio Deus. Deus disse que ele ficaria sendo perdido e vagabundo pela terra. E ele foi montando as suas barracas aqui. Morava 6 meses. Chegava ali, mais 5 meses. Nascia uma engenharia de habitação aqui. Então a cada tempo ele ficava em um lugar, ficava em um lugar. Ele ficava em um lugar, mas um dia cansado de andar perdido em muitos lugares. E com certeza ele se lembrava de que no Éden Deus vinha todos os dias na viração do dia conversar com o pai dele. E com certeza o pai passou aquilo para o filho. E perdido, montando, desmontando, vindo para cá, colar.
A Bíblia diz que Caim chegou no lugar e resolveu montar a sua tenda para morar ali para sempre. E aonde é que ele montou a sua tenda? Do lado oriental. Você não está entendendo? Ele andou perdido por muitos anos, mas ao se lembrar de tudo que o pai havia vivido, que o pai havia ensinado, que o pai havia vivenciado, Caim chega na porta da entrada do Éden e diz: é nesse lugar que Deus vinha para visitar papai. É por isso que tem muitas pessoas que estão afastadas do reino, afastados da igreja. Quando passa na porta, tem temor, porque sabe que ali dentro um dia Deus falou com ela. Por isso que essa canção diz: quem pisou no Santo dos Santos não consegue viver nunca mais em outro lugar. A pessoa se sente desconectada. Ela pode sair da igreja e desviar e ir para o mundo, ir para a balada, para os bailes, para as festas. Mas quando ela sai daquele lugar, ela sabe que ali não era o teu lugar. Ela sabe que ali não era o teu lugar. E o Bruno falou algo que nós temos pregado durante muitos dias aqui, que é: nós precisamos voltar à essência. Nós precisamos voltar à essência. Eu queria fazer um convite para todos os jovens da nossa igreja. Não é um convite, é uma convocação. Eu queria que todos os jovens viessem aqui à frente. Todos os jovens. Venha para a gente poder orar juntos aqui. Nós estamos caminhando para o final. Os jovens que estão na portaria, os jovens que estão na cantina, os jovens que estão assentados em algum lugar, os jovens que tocaram aqui, que antecedeu. Queria que vocês viessem aqui à frente, todos os jovens. Que não falte ninguém aqui. Jovens e adolescentes, queria que você viesse aqui. João diz que sobre vocês há uma palavra, e sobre vocês há uma força, e vocês já venceste o maligno. Existem muitos jovens que estão lá fora aprisionados em depressões, se cortando, querendo se suicidar. Jovens sem família, jovens que não têm o cuidado de pai, de mãe, de avó, de avô, jovens que estão abandonados. Mas sobre vocês há uma autoridade de paternidade de Deus, de você resgatar esses jovens na sua escola, onde você trabalha, na sua faculdade, onde você vive. Nesse raio de amigos que você possui no seu Instagram, que às vezes muitos deles têm vergonha de colocar a própria foto. São vocês que Deus está levantando nesse tempo para poder trazer uma palavra de esperança para esses jovens. Como disse o nosso amado Bruno, não adianta ser amado, você precisa ouvir a voz, atender a voz, seguir a voz, ir adiante dessa voz e fazer tudo aquilo que o Senhor colocou nas mãos de vocês. Eu queria orar por vocês nessa hora. Abaixorou o camará, chorou o camará. Vocês agora começassem a falar com o seu Deus. Fecha os olhos. Começa a dizer: Senhor, eu preciso experimentar do teu Espírito. Esta noite é uma noite de oportunidades. Eu tenho dado uma oportunidade para cada um que está aqui nesta noite.